A humanidade tem conhecido muitas eras negras. Guerras, dificuldades e pragas devastaram a Terra. A mais longa e talvez pior idade das trevas foi a Idade Média. Numa época em que quase não existiam leis honestas, distribuição justa de bens, oportunidades para o indivíduo ou mesmo alimentos, as ilusões floresciam entre as pessoas. O comportamento estranho era a ordem do dia e o poder dos fortes reinava. As pessoas comuns quase sempre tinham o fim curto da vara. As pessoas vivenciaram grandes dificuldades e dura opressão. Além de excessos de violência, desastres naturais e outras dificuldades dramáticas, a Idade Média também produziu algumas coisas curiosas. Hoje nós compartilhamos 10 bizarros e loucos eventos e fatos que realmente aconteceram na Idade Média. Mas primeiro, gostaríamos de pedir a vocês que contribuíssem para o nosso canal. Deixe-nos um comentário após o vídeo e, de agora em diante, nós recompensaremos as contribuições de nossos assinantes de uma maneira especial. Nós lhe daremos um coração e colocaremos seu comentário importante, engraçado ou especialmente valioso no topo. Apenas certifique-se de que você já tem uma assinatura, como o vídeo, e mencione ambos na parte superior do seu comentário. E vamos agora então para o nosso conteúdo que é bem interessante. Berço do Judas. A Idade Média conheceu enormes problemas com pessoas infelizes, muito pouco para comer e piores condições de vida para as pessoas comuns. Então os nobres tinham que usar alguma força para manter as massas calmas e dóceis. Isso era feito, de preferência através de justiça dura e intimidação. Qualquer um que fosse culpado de algo ou acusado de uma ofensa grave, como roubo, poderia se encontrar em instalações de interrogatório como o Judas Cradle. Esse meio pérfido de manter as pessoas abaixadas e caladas, ou fazê-las admitir praticamente qualquer coisa, quer tenham feito ou não, funcionava pendurando o acusado sobre a pirâmide pontiaguda. O traseiro apontava diretamente para o topo. Se o acusado não dissesse o que deveria ter dito, então o interrogador ordenava que o corpo fosse abaixado em direção ao topo. Se o pobre homem que estava pendurado por essas cordas da pior maneira admitisse do que estava sendo acusado, ou se o interrogador gostasse do que ele dissesse, então ele subia um pouco novamente. Não se sabe quantas pessoas ficaram tão gravemente feridas e tiveram que lutar amargamente para manter as suas costas intactas. Tudo o que sabemos com certeza é que a justiça na Idade Média não teve absolutamente nada a ver com a verdade. Os animais na corte. Na Idade Média, não só as pessoas eram julgadas rapidamente, de bom grado e de preferência brutalmente, os animais também acabavam diante do juiz. São conhecidos vários casos em que porcos, em particular, foram arrastados diante dos tribunais acusados de terem matado pessoas. Sim, um javali adulto, por exemplo, pode matar um humano se você não tratar bem os pequenos animais. Raças anteriores de porcos também possuíam presas perigosas, ou rebanhos de porcos desmedidos simplesmente atropelavam pobres garotos pastores. Então, é claro, o porco culpado tinha que ser encontrado e julgado. Após a sentença de morte, o porco então malvado provavelmente acabava sendo um churrasco. Fome. Provavelmente foi apenas a fome do povo que levou aos piores problemas sociais e societais da Idade Média. A população explodiu e a agricultura estava doente. Os campos eram mal cultivados. A agricultura frequentemente ficava em pouso devido a guerras, condições climáticas desfavoráveis e doenças de plantas causavam imensas falhas nas colheitas. Em uma época em que as pessoas provavelmente viviam mais do que nunca de forma não econômica ou desde então não havia praticamente nenhum estoque, se uma colheita falhasse, as pessoas passariam fome e, mesmo que houvesse colheitas, dificilmente haveria o suficiente para todos. A fome levava as pessoas ao ódio, à xenofobia, à ganância, acusações e dificuldades abriam as portas para mentalidades bizarras e para as piores aberrações da igreja. Execuções. Você está sentado no cinema com pipoca, curtindo então o último blockbuster. E você sabe que o sangue jorrando na tela na sua frente é garantido por ser falso. Na Idade Média, no entanto, as verdadeiras execuções eram a derradeira emoção de entretenimento, muitas vezes encenadas como um impedimento. Estes eventos foram motivos de grande tumulto popular. Embora todos estivessem enojados e com medo, as pessoas vinham em massa. A luxúria pelos nojentos está no fundo dos ossos das pessoas. Mesmo na Roma antiga, os jogos sangrentos eram o melhor entretenimento para manter as multidões caladas. Com a ascensão do cristianismo, barbáries como as execuções em massa no Coliseu em Roma foram proibidas. Na Idade Média, a luxúria pela morte voltou a se reacender em grande escala. Os bons costumes cristãos foram há muito esquecidos. O machado do carrasco foi rapidamente desenhado. Sejam decapitações, lutas na forca, esquartejamento de cavalos, queimadas de bruxas ou ir pro cadafalso da guilhotina,
Os eventos sempre foram bem assistidos e se poderia realmente ter sorte se estivesse entre os espectadores e não entre os atores principais. Uma cura para o veneno. A aconita comum contém um veneno absolutamente mortal chamado aconitum. Não era segredo, na Era das Trevas, que era uma maneira rápida e dificilmente detectável de se livrar de vizinhos, cônjuges ou visitantes desagradáveis. Convenientemente, esta erva ainda prosperava em cada clareira da floresta. Não é de se admirar que as pessoas que quisessem se proteger contra ataques de lobisomens usavam. Alguns charlatões imaginativos inventaram uma cura muito especial para isso. Há um tipo de caracol que é imune à aconita. Isso significa que estes pequenos animais podem comer a quantidade de acônito que quiserem, isso não lhe faz mal. A partir disto, alguns concluíram que as pessoas que comem estes caramujos teriam que adotar então a sua imunidade. A inoculação de aconita consistiu em uma deliciosa sopa na qual cerca de uma dúzia de caramujos viscosos amantes da aconita foram cozidos. Se a comida nojenta realmente ajudou contra ataques insidiosos de aconita, não é então conhecida. Reprodução na Idade Média. Não apenas a educação na Idade Média quase não existia entre as pessoas comuns, mas muitas vezes também em círculos aristocráticos. Além de tudo isso, havia também uma terrível superstição e ideias muito estranhas sobre a natureza do homem. Na Idade Média, por exemplo, era comum acreditar que os bebês viviam no esperma do homem até que ele, bem, você sabe, os colocava com seu parceiro. Lá, o bebê continuaria a crescer até que fosse suficientemente grande para eclodir do ventre da mulher para a vida. Há até desenhos engraçados da Idade Média de como os médicos e aqueles sabe-tudo da época imaginavam os pequenos espermatozoides e como eles eram, na verdade. Tratamentos médicos. Na Idade Média, as pessoas preferiam não ficar doentes. Os tempos dos grandes médicos da antiguidade já se foram há muito tempo. Todo o conhecimento sobre o corpo humano, as doenças e a cura era mantido sob cadeado e chave pela Igreja. As doenças eram culpadas pelo comportamento pecaminoso ou pelo diabo. Os curandeiros tinham muito pouco conhecimento e quase sempre usavam as mesmas técnicas para aliviar preguiçosos e doenças de todos os tipos. A sangria era suposta para remover o sangue negro e maligno do corpo. O cupping era usado para tirar demônios do corpo. E os curandeiros medievais eram até mesmo capazes de tratar doenças mentais. Eles simplesmente faziam um buraco na cabeça do doente para que a força maligna pudesse escapar. A trepanação ainda era usada regionalmente por médicos lunáticos até o início do século XIX para curar pacientes mentalmente perturbados. Mas realmente não tinha nenhum efeito. Casamentos. Casar por amor? Está fora de questão. Na verdade, pouquíssimas pessoas podiam se dar ao luxo de fazer isso na Idade Média. Pessoas de todos os estilos de vida casadas para ganhar riqueza, para fortalecer seu clã ou família e para ganhar segurança. Às vezes, as crianças eram casadas longe para se livrarem de glutões desnecessários. Aqueles que eram capazes de se casar e assim entrar em um ambiente familiar, que era pelo menos um pouco seguro, ainda tinham sorte. Nos círculos aristocráticos, também o casamento era exclusivamente por razões políticas e interesses de poder. Os filhos eram geralmente prometidos uns aos outros. Tanto na aristocracia quanto entre os plebeus, este costume permaneceu até o século XIX. Cerveja ao invés de água. Estar bêbado o dia todo porque cerveja é mais fácil de beber do que a água pode parecer o paraíso para alguns a princípio. Mas nós imaginamos que hoje, enquanto nós temos a escolha a qualquer momento, então pode parecer engraçado ou emocionante. Mas imagine por um momento que você não tem escolha. Longe há uma gota de água limpa, apenas cerveja e talvez vinho regional. Então, você já bebeu uma ou duas a mais e acorda de manhã morrendo de sede, mas novamente não há nada potável a não ser a cerveja ou o vinho. Isso parece loucura, mas era o dia a dia de muitas pessoas. Embora as pessoas não soubessem muito sobre bactérias e certamente não sobre água fervente, elas perceberam muito bem que a água poderia deixá-las doentes. Se as pessoas bebessem de lagos ou rios, a água era frequentemente tão contaminada com germes que a diarreia severa era a consequência mais inofensiva. Então, as pessoas evitavam a água e bebiam cerveja, vinho ou nada para estarem do lado seguro. Outra circunstância amarga que não contribui exatamente para uma sensação geral de bem-estar nesta idade escura e que com certeza deixava muitas pessoas mais doentes e bêbadas e também inseguras do que qualquer outra coisa. A morte negra. Como se tudo isso não fosse escuridão suficiente, as pessoas na Idade Média também tinham que lidar com todos os tipos de pragas. O pior de tudo era a peste. Uma vez que ela havia surgido, esta doença rapidamente assolou vilarejos e cidades inteiras.
Qualquer um que não estivesse doente ou que tivesse que lidar com um surto recente vivia com medo constante da doença. Por muito tempo, as pessoas pensavam que a peste era uma maldição enviada a elas por Deus para punir o comportamento pecaminoso. Naquela época, ninguém sabia nada sobre as bactérias como a verdadeira causa da doença. A doença foi espalhada por falta de higiene e condições sanitárias catastróficas dentro dos assentamentos e cidades. Os piores surtos devastaram milhões, e especialistas estimam que a peste causou a diminuição da população total da Europa em cerca de 1/3 no curso da Idade Média. Mas a peste teve outros surtos bizarros. Foi também a causa da caça às bruxas e constantemente acrescentou combustível ao fogo do comportamento desumano dos eclesiásticos. Onde quer que a doença tivesse eclodido, os responsáveis eram procurados se algum ainda estivesse vivo. Normalmente a culpa recaía sobre os forasteiros, mulheres, curandeiros ou pessoas das quais eles queriam se livrar de alguma forma. Isso não soa como um festival medieval, com o tocar da flauta, tocando tochas e trajes coloridos. Deve ter sido tudo menos divertido viver naqueles tempos sombrios. Então conte pra gente agora o que você acha sobre esta era que a humanidade teve. Você era ou é um verdadeiro fã da Idade Média ou você está realmente feliz em viver no século XXI em vista destes fatos sombrios do passado? Claro que a gente adoraria saber aí os seus pensamentos, as suas ideias sobre esse assunto. Então, por favor, não se esqueça de mencionar aqui que você é inscrito. Se você já for ou não, se inscreva aqui no nosso vídeo e também, claro, deixe a sua opinião. E até a próxima. Tchau!